Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí começando a nossa terça-feira, dia 17 de outubro, com muito bate-papo literário. O ritmo vai até sexta-feira, depois a gente dá uma paradinha e só volta na segunda. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Bom, para a gente começar esse dia, né, com muita literatura, a gente vai bater um papo, vai conhecer um pouco mais a autora nacional Otacília Gama. Ela que tem uma participação num livro, uma coletânea de contos, super topou bater papo com a gente para falar sobre processo de escrita, projetos futuros, projetos solo, enfim. A gente vai ter aí a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essa autora. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver se a nossa autora está na live? Ô, Tacília, querida, vou... Boa tarde, Monique. Olá, querida! Seja muito bem-vinda! Tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Prazer conhecer. Muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço você ter topado bater papo com a gente sobre um pouquinho do teu trabalho literário. Acho essa ponte com os leitores, seguidores e ouvintes sensacional. Então, muitíssimo obrigada, tá, querida? Eu que agradeço. É incrível o seu trabalho. Muito, muito honrada eu fico de estar aqui. É minha primeira entrevista como escritora. Estamos inserindo a nossa escritora no primeiro bate-papo literário. Que delícia! Você é de onde no Brasil? Olha só, ontem você conversou com uma mineira, né? Eu também sou mineira. Eu moro em Campinas há 10 anos, mas eu sou de Uberlândia, Triângulo Mineiro, ali no nariz do mapa. Delícia esse povo de Minas, né, gente? Ai, eu sou muito apaixonada. Um dia vocês ainda vão me ver aqui na internet, saindo do Rio de Janeiro e indo morar em Minas, gente, porque eu sou muito apaixonada por esse lugar. Vocês, mineiros, têm uma energia diferenciada. O sotaque, a comida, a cachaça, a forma que vocês recebem a gente. Eu sei porque eu tenho familiar mineiro. É uma loucura quando eu vou a Minas, passar um tempo com os meus primos. Então é um espetáculo. Você conhece o Rio? Eu conheço o Rio, conheci, não, eu estive aí, Monique, estava até fazendo umas contas ontem, deve ter uns 20 anos, você acredita? Tempo que eu fui aí. E não voltei mais, né? Assim, faço planos de voltar, né? Porque é uma cidade linda e quero Pois sim voltar. é. Se voltar, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Com certeza. Mas essa história de Minas é aquela história de que Minas não sai da gente, né? Mesmo a gente morando fora de Minas, é muito interessante. Tem até, inclusive, um pouco a ver com o livro. E, e mesmo morando aqui em Campinas, eu sempre vou para Uberlândia, então eu cozinho na banha, eu faço queijo, né? Aquela história, tento, né, manter uma proximidade assim com as coisas da rotina. Isso tem muito a ver com a minha escrita, Monique, as questões assim da casa, né, da relação da gente com as coisas e um pouco
de tranquilidade nesse mundo acelerado que a gente vive. Sim, exatamente. Você sabe que mesmo com toda a tecnologia, a internet, etc., quando eu vou para casa da minha tia, né, aí em Minas, ela mora em Betim, o fogão a lenha e a comida feita na banha, gente. Minha tia tem um fogão a lenha. Você acorda de manhã, o cheiro do café é diferente. É diferente. A comida tem outro gosto. Lá as verduras, as pessoas entregam para os moradores as verduras porque sobra. A gente paga aqui centenas de milhões de reais por verduras e legumes. Lá eles têm de graça, porque eles fazem a comercialização, sobra, eles vêm com aquele negócio cheio de verdura. Alface, gente. Eu só soube que a alface tem gosto diferente lá, porque eu comi alface de verdade. Olha só. E a questão do quintal também, né? Eu acho que a possibilidade de você ter um quintal, mesmo que pequeno. Aqui em Campinas eu moro em apartamento, mas lá em Berlândia eu morava em casa. Então, assim, a relação, você ter o seu pé de pimenta, você ir lá colher na hora que você está cozinhando, é diferente. É diferente. Eles lá passam a tarde pescando, sem nenhum tipo de problema na cabeça, não tem barulho, é natureza, aí pesca, acabou de pescar, joga no fogão a lenha, e à noite vai... Gente, mineiro é bom demais. Você sabe... Aquela vida é muito boa. Você sabe que esse ano, o mês passado, eu fiz 50 anos. E tem uns 10, 12 que eu tô aqui em Campinas. Então, quando eu vim para cá, eu tinha uma expectativa, assim, eu vou morar, né? Porque eu nasci em Uberlândia, fiz faculdade, me formei. Eu sempre morei lá, sem expectativa de sair de lá. Sabe aquela coisa assim, minha vida vai ser aqui, mas a gente não sabe nada da vida, né? Não. E aí então eu tinha uma expectativa, vou morar numa cidade grande, né? Tava toda assim animada. E realmente, né, morar numa cidade grande, tudo que você procura é fácil, assim, né? Questão de saúde, questão de achar alguma coisa é muito mais fácil, as coisas funcionam quase que 24 horas. Mas o meu gráfico já tá no retorno de querer voltar para a roça. Imagina. Eu imagino, é óbvio, a cidade grande tem muito mais facilidade. Mas hoje, gente, a Amazon, por exemplo, chega em qualquer lugar do mundo. Você faz compras pelo site da Amazon e entregam na tua casa. Então, assim, isso ajuda muito também quem vive no interior. É óbvio, né, gente? Tem alguns aplicativos que não chegam. Em alguns lugares a Uber não chega. O Zé Delivery eu acho que é só no Rio de Janeiro. Mas, assim, em questão de comércio, não tem como se comparar. A cidade grande é muito maior, é muito melhor. Mas a cidade do interior, nada se compara também. É tudo uma balança, né, Tacília? Sim. Escolhas, né? Escolhas que a gente vai fazendo pela vida fora. Não é possível ter tudo, então a gente vai ali pegando o que é bom, né? Tentando, né? Exatamente. Bom, eu tô aqui com o teu livro. Aliás, você tá com ele aí em mãos? Tô. Gente, olha o nome. Olha o nome. O nome é sensacional. Mostra aqui. Ah lá, gente. Micros Uai. Esse Uai é muito bom, né? A participação desse livro tem toda uma história muito interessante, Monique. Pois é. Eu vi aqui que esse livro, na verdade, ele conta com mais de 80 autores, não é isso? É um livro de contos? Exatamente. São microcontos, né? A editora
Pangeia, né? Depois que eu já tinha me inscrito foi feita uma seleção assim muito, né, ferrenha. E aí depois que eu recebi o e-mail, né, que é aquela sensação, primeira seleção que alguém olhou para sua escrita, te enxergou, viu algum valor naquilo. Depois que eu descobri que eles são daqui de Campinas e o professor Hauer, que é o organizador, ele é um especialista em conto, ele é filósofo, hoje ele dá aula de literatura na Federal, lá do Mato Grosso do Sul, e ele que organizou, sabe? Então, só para te contar como que eu fui parar nesse livro, bem, eu queria até contar um pouquinho antes desse livro, né? A minha formação, eu fiz história, né, curso de história lá atrás, acabei não seguindo o magistério por questões de trabalho. Eu trabalhava numa editora de lista telefônica. Você lembra? Não, você não se lembra, né? Eu peguei! Eu trabalhava na editoração, ali na revisão, sabe? Das matérias pagas, dos assinantes, a lista era lida inteira para revisar se não faltava nenhum nome. Olha só, me sinto jurássica. Mas o que acontece? Não segui na carreira da licenciatura de História e acabei, depois de muito tempo, já com 30 anos, eu voltei para a faculdade, fiz design de interiores. E trabalhei com isso de lá até a pandemia, né? Trabalhando com projetos, alguns residenciais, mas muito corporativo, montando escritórios, inclusive, né? E daí veio a pandemia e mexeu muito né, com as estruturas. Eu acabei trabalhando, vindo para o home office, viajava muito, e do home office eu não voltei mais para esse meio, né? A pandemia trouxe muita coisa ruim, mas trouxe muita coisa boa, essa questão do online, a questão de termos a oportunidade de estudar, de ter contato com pessoas de longe, né? Igual estou tendo com você agora. Então, eu estou abrindo esse parêntese para te falar de onde que vem a minha escrita, né? Eu sou aquela típica que desde a adolescência escrevia no diário, né? Todas as sensações, as impressões, que o menino da vez, o menino bonito foi de camiseta amarela hoje na escola, aquela coisa toda, né? E então, a escrita sempre fez parte da minha vida, mas na correria ela teve momentos que ela foi ficando de lado. Mas na pandemia, inclusive tem uma história muito boa, porque eu fiz um curso com um professor que, inclusive, eu trabalho com ele hoje, né? Ele é historiador, sociólogo, professor Jair Marcati. Ele fez um curso na época de leituras essenciais, leituras de clássicos, alguns clássicos. E aí, desse curso, saiu praticamente a mesma turma que fez o curso, montou um grupo só de mulheres, 10 mulheres. E isso rendeu tanto, menina, que a gente criou na época um Instagram, que ele está no ar ainda até hoje. A gente estudava questões do processo civilizatório, questão de etiqueta, das relações sociais. Então, tínhamos um Instagram que foi muito movimentado, assim, muito bacana, e criamos uma revista, né? A primeira revista de etiqueta online, né? Conseguimos fazer... Qual o nome da revista? Etiqueta aí. Etiqueta aí. O Instagram ainda está no ar. Hoje o grupo tá parado. Eu acabei indo para outras atividades, mas teve um tempo muito produtivo, né? São 10 mulheres, cada uma de uma parte do Brasil. E eu mais a Terezinha ficávamos ali no arranque do negócio, montando a revista, que era feita com artigos de cada mulher, sabe? Cada uma ficou com uma... Qual é o arroba da revista? Etiqueta aí. Etiqueta aí. Gente, já corre lá no Instagram, @etiqueta aí, para conhecer essa revista feita por mulheres. O link tá lá, as edições, é possível entrar e ver a revista. Então, foi uma época muito produtiva. E aí, assim, nesse grupo, a gente fez vários cursos. Aí a questão da escrita voltou, né? Porque como a gente estava fazendo uma revista, o professor Jair orientava muito a gente, Jair Marcati, e aí a gente teve alguns cursos de escrita, né? Então, tem algumas figuras importantes que eu
né, pesa. Quando eu falo, nossa, fez diferença ter as aulas com o professor Celso Cruz, que é professor hoje ainda na SPM, a Tarsila, que também é editora da Devora, e a Ana Rush também, que é escritora. Então, isso aqueceu o negócio, né? E aí eu comecei a fazer muitos cursos de escrita para poder afinar, né, a mão. A gente Pois escreve, mas é. a gente precisa. Já abrindo um parênteses aqui, só para te interromper um pouquinho, Tassila. O curso que é voltado para escrita, a gente hoje tem muita escrita criativa, pessoas que estão trabalhando em cima disso para desenvolver um pouco mais a imaginação e a habilidade de escritores, principalmente independente e iniciante, e ainda assim tem muita gente que não acredita em cursos assim. Ah, isso é besteira, que fazer curso de escrita criativa, o negócio é sentar e escrever. E não é. Existe toda uma técnica para que escritores possam, durante a narrativa, escrever em primeira pessoa, terceira pessoa, manter e criar um cenário mais verídico, criar uma cena de drama. Então, tem toda uma estrutura explorada nos cursos que, de repente, isso possa abrir um pouco mais a mentalidade dos escritores. Você falou que, ainda agora, que fez muitos desses cursos. Qual é o papel desses cursos hoje na tua carreira? Sim, eu fiz muitos, Monique, e no momento estou finalizando um com a Socorro Cioli, pensa, a maravilhosa Socorro Cioli, né? Então, a experiência deles, né? A experiência deles ali é uma doação de conhecimento. É claro que é um curso que a gente investe e tudo, mas assim, essa doação é muito ampla. Eu tive, vamos dizer, uma sorte assim de passar por pessoas, claro que por indicações muito valiosas, principalmente do professor Jair e tudo, mas assim, pessoas sérias, pessoas que têm a literatura e a escrita como trabalho, inclusive, né? Então, tem uma questão assim importante, né, para mim, que eu acho, hoje é muito, vamos dizer assim, antigamente era muito mais complicado escrever um livro, hoje relativamente é muito mais fácil, né? Mas essa questão de você assumir a sua escrita, para mim, né, a Otacília Gama, que é o meu pseudônimo, né, e tem toda uma história do porquê desse pseudônimo, eu Altacílio, tem um. Eu até trouxe aqui para te mostrar. Eu participei de uma outra coletânea da Uniros, que o título do livro é Eu, Autor. Tá linda essa capa. E aí aqui a seleção era para falar do ato, do ofício da escrita, né? E aí, como eu trabalho com essa questão do pseudônimo, eu coloquei a Altacília para conversar com a Andrea, né? E então, é um processo muito interessante para mim, porque é uma voz que eu estou, assim, a voz da Otacília, ela precisa ser reforçada todo dia, Sim. por N questões, né? Questões, assim, de bloqueio, questões de escrita, de criação. A gente é sempre muito, né, assim, é sempre muito castrada, meu sobrenome, muito castrada. Então, você pegar ali, né, o lápis. Hoje eu tenho muita facilidade de pegar ali o Word em branco e escrever direto no Word. Às vezes eu só escrevo no bloco quando eu estou na rua, uma ideia que eu não quero perder e tal. Mas soltar a mão, o meu processo passa muito por isso, né? E quando você fez contato comigo, Monique, eu fiquei pensando, porque a princípio eu fiquei pensando assim, eu não quero conversar, eu não quero falar disso, eu só quero escrever quietinha aqui, né? Aí depois eu fiquei pensando assim, gente, mas vamos lá, né? Vamos dar voz para sua Tacília. E às vezes, de repente, o que eu estou dizendo aqui faz algum sentido para alguém e às vezes faz, né? E pode clarear alguma coisa, sei lá. Mas é isso, essa vontade de dar voz para um lado da Andrea, que sempre escreveu, mas que agora está numa fase madura, que já está vendo o mundo
com outros olhos, né? A minha escrita, Monique, é muito memorialista, é muito assim de autoficção. Aqui eu comecei a falar dele e nem terminei, né? A seleção aqui precisava, o pré-requisito era que fosse mineiro, né? Então eu falei, gente, então é comigo que está conversando, eu preciso Não, participar então disso. peraí. Esse livro foi produzido somente por autores mineiros. Exatamente. Tinha que mandar identidade, inclusive, para provar que ou você poderia ser pais mineiros e você poderia ser mineiro, como é o meu caso, morando em outro estado, mas que tivesse nascido em Minas, né? Então, é interessante, porque é só mineiro, né? É tentar Essa, numa publicação esse jeito. outra, senhora me fala um negócio. Você, na hora de escrever dentro desse livro, né? Porque eu vi agora que você já participou de uma outra coletânea. Qual é o nome da outra que você apresentou aí pra gente? Chama Eu, Autor. Organizado pela Eu, autor. Você Priscila. pode ler um pouquinho desse aí, do Eu, autor, para depois a gente conhecer mais o Micros Uai? Sim, sim. Eu até deixei marcado aqui. Bom, eu começo assim, né? O livro era uma coletânea dessa relação da escrita mesmo, né? Então eu comecei assim, Campinas, 4 de junho de 2023, 12h10. Hoje, um domingo de outono, abro o notebook na mesa da sala. O sol, com a sua luz peculiar da manhã, penetra angulado no vidro da porta da varanda. Não é o meu lugar preferido para escrita. O móvel, mesa de jantar, não tem a ergonomia necessária para tal, mas pudera. E não foi feito para isso. Para falar de Tarsila Gama, é necessário uma certa postura, uma deferência, diria até um gesto de amor. Tenho muito respeito por ela. Eu deveria estar vestida como se eu estivesse em audiência com uma senhora muito distinta, meia-idade, elegante e ao mesmo tempo simples. Algo longe de alguém periquitado. Mas, pelo menos, fiz uma maquiagem para melhor apresentar minhas rugas e manchas diante dela. Temos a mesma idade. Em vários momentos de nossas vidas convivemos muito de perto, hoje sei disso, mas não nos falávamos. Na infância nem sabia que ela existia. Acho que ela ficava me observando nas frestas da cortina de renda azul da casa. Uma casa de 5 filhos. Aqueles olhos redondos e fundos de nascença. Na adolescência, ela tomava minha mão e assim foram muitos diários escritos. Ora, pequenas encadernações em que se a letra fosse digitada seria fonte 2. Ora diários inteiros escritos todos os dias, desde sentimentos, percepções, alegrias, raivas e tristezas e, claro, passando por alguns compromissos de adolescente. Até registros da cor da camisa do fulano e o cabelo que estava partido do lado esquerdo ou direito, uma frase ouvida, acontecimentos da vida de outras pessoas importantes na ocasião. Fundamentalmente, registros de fatos, de encontros, de sensações, do sentir. O olhar para dentro e para fora. Eu li Quer que eu leia mais um pouquinho? Não, você quer ler mais? Por mim, você pode ler. Eu adoro ouvir essas coisas. Mas se ele for muito grande, você me avisa. Não, ele tá aqui no final e tem mais essas 2 páginas. Não, é muito grande. Mas é essa relação, sabe? De que, de certa forma, eu não tinha esse nome, mas que eu trouxe para nomear e para me fortalecer, né? É como se ela me desse força e eu desse força para ela, né? Assim, olha, para quem não entende a cabeça de um escritor ou de uma escritora, deve estar, no mínimo, achando que a nossa autora é bipolar, tem probleminha de cabeça, porque se ela é a Otacília, de quem que a Otacília está se referindo? Gente, é uma loucura, mas é. A gente não é uma só na hora de escrever. Nós somos vários. E por sermos vários, isso acontece. Então,
os nossos pseudônimos, muitos autores usam também, o que é bem comum, e tem que nascer. Aquilo tem que ter um propósito, tem que ter uma razão para existir. Ah, vou só usar. Não, aquilo precisa de um objetivo. E é exatamente essa construção do pseudônimo que acontece com as autoras, né, e com os autores, e essa relação é muito interessante. E as pessoas devem estar, gente, mas ela deve ter várias personalidades ao mesmo tempo. Ser escritor é isso, né, gente? Coisa boa. Uma riqueza. Agora, Uma riqueza. Fala, Cecília, fala. Não, é uma riqueza ter essas várias facetas, né? Não é? Exatamente. Agora, esses 86 autores no Microcontos, né, que foi produzido aí pelo, você falou o nome dele, o Hauer, falei certo? Hauer. Isso. Ele foi o organizador de Micros UAI. Esses microcontos que foram inseridos nessa obra são voltados para que tema? O tema era livre, então ficou muito amplo. Tem assim, de tudo, né? Tem de tudo. Tem microcontos aqui, que é uma palavra de 2 letras. E diz tudo. Acho que o legal do conto é isso, né? Com o mínimo possível, você consegue apresentar um enredo que instiga. E que a pessoa, ela pode... O legal da escrita do conto é isso, né? É deixar possibilidades, é você ficar pensando, mas será que... Porque o conto é uma fotografia, né? São poucos personagens, geralmente um espaço físico restrito, né? Não tem aquela extensão do romance que você apresenta o personagem, né? Não, o conto é papum, é você fotografar uma cena. Isso assim, eu gosto muito disso. Eu sou muito observadora, eu sou daquela que vai no mercado, aí eu fico observando lá a pessoa, escolhendo a marca, o que ela olha, os comportamentos humanos. Eu acho que a minha matéria-prima é essa, sabe? De conversar com o cara da feira, né? Me conta a história de quando ele ia lá para o Nordeste. Então, vai guardando ali, porque uma hora a gente usa, né? Porque é muito rica a conversa. E mineiro, assim, gosta de conversar e eu, particularmente, sou muito, assim, gosto de ouvir, sabe? Gosto muito de ouvir. E aí o conto é isso, é esse recorte que você conta uma história no mínimo de estrutura de palavras. Então, E assim, o fato de ser muito curto, né, Monique, não quer dizer que é fácil. Pelo contrário, eu acho que você tem que ser muito cirúrgico ali para usar as palavras que dê a ideia que você quer dar, né? Que a pessoa entenda ali na questão o que é a história, né? Deixa eu pegar Esse é o ponto no livro, ele fala sobre o quê? Você pegou algum personagem? Tem algum tema que você aborda que seja específico dentro de uma trama? Tem quantas páginas? Fala um pouquinho desse conto pra gente. Sim. A seleção, a gente tinha que escrever 10 contos para ser selecionado 3. O tema era livre, então eu tratei de temas diversos, mas apareceu mais a temática do amor. Então, os 3 escolhidos tratam da questão do amor. Então, tem um que o título é Terceiro Colegial. O outro tem como título Ponto Final, né? E o outro chama Amores Vividos. E, assim, coincidentemente ou não, porque são histórias que aconteceram na minha vida. Porque é uma autoficção, né? Então eu peguei e aí depois eu voltei nisso, depois que passa o tempo, falei, poxa, pegou fases diferentes, sabe? Então é o amor na adolescência, é o amor na idade madura, no início, vamos dizer assim, da idade madura, e depois numa outra reviravolta.
que a vida deu, né? Eu já fiquei viúva, por exemplo, casei de novo, então pegou fases diferentes, isso ficou muito interessante. Mas tem como tema o amor e essa questão, assim, de, sei lá, 5, 6 linhas, você contar uma história, sabe? Uma história que a pessoa... Eu não sei se eu posso ler aqui no como que funciona. Pode, claro, eu fico curiosa para conhecer, gente. Pode ler. Então, vou ler o terceiro colegial, por exemplo, ele diz o seguinte: no último dia de aula do colegial, ela decidiu declarar-se. Aquela multidão querendo sair logo do prédio e eles tentando conversar. Eu gosto de você desde o primeiro ano. As pessoas passando entre eles. O que disse? Não estou te ouvindo. Eu gosto de você desde o primeiro ano. Fala mais alto. Que ônibus que você irá pegar? Passou a coragem. Que ônibus você irá pegar? Então, essa história aqui, por exemplo, você fica pensando assim, né? Poxa, o que aconteceu com esses dois? Eles foram para faculdades diferentes, né? Porque a escola é um momento marcante da vida da gente. Você faz as amizades que às vezes você carrega para a vida inteira. Então, Sim. eu vejo o conto assim como um ponto, ao mesmo tempo de chegada, é um ponto de partida, porque depois que o leitor apropria disso, ele vai ficar pensando: o que aconteceu com esses dois? Será que nunca mais se viram? Será que moram, né? Então, inúmeras possibilidades fica ali para o leitor, né? Finalizar a história. Desafogar na imaginação. Você Exatamente. pretende fazer aí um livro solo, partindo de algum conto seu? Tem projeto para isso? Como é que tá? Oh, muito boa pergunta, Monique. Nesse processo de escrita, né, desses cursos, os primeiros que eu fiz, o primeiro, na verdade, é, eu, eu acabei alinhavando um projeto na minha cabeça de escrever um livro solo. Sim, tenho muita vontade. Não tenho muita pressa, né? Eu ainda entendo a escrita como um processo, assim, e aí penso numa publicação, até para não ter editor nenhum falando assim, cadê o livro? Cadê o livro? Né? Mas eu estou escrevendo já, eu já fiz um recorte de tema, a ideia é escrever 20 contos, eu já tenho metade disso escrita. E aí, Monique, é muito interessante, porque assim, durante muito tempo da minha vida eu trabalhei como designer e olhei o espaço da casa, do lar, da habitação com os olhos de um profissional de design. Então, assim, era para medir, era para projetar os ambientes, era para olhar as cores, as texturas, essas coisas, né? E agora eu olho para casa com esse olhar da memória. Então, esse projeto que eu estou escrevendo, que está em... Tive uma época que eu morei em muitas casas de aluguel, sabe? Morava 2 anos, mudava, né? E assim, estava sempre em movimentação. E aí eu peguei essas casas, inclusive assim, com espaço físico, como que era o que, principalmente casa e quintal. Esse tema é o pano de fundo, é a linha que alinhava esse livro de conto. E aí eu trago questões existenciais, tendo a convivência na casa, qual foi a ocupação, o que estava acontecendo naquele momento, sabe? Muito Que legal. delícia! Quer dizer, já está sendo produzido. Você acha que em 2024 chega no mercado? Acho que sim. Acho que sim. Eu não quero deixar assim também muito solto, porque senão ele não sai, né? Mas, mas é um projeto uma escrita assim muito, ela é muito, como que eu posso dizer? Tem a questão da escrita terapêutica, né? Ela é uma terapia para mim, mas não é uma escrita terapêutica, porque estou aprendendo, né, como que o texto deixa de ser terapêutico e ele passa a ser texto literário, porque eu também quero que o meu texto seja literário. Então, mas ele é para mim uma forma de terapia, sabe? Sim. Por relatar questões, principalmente
questões das mulheres da minha família, sabe? Isso tem vindo, assim, daquela questão de quando eu vou para Uberlândia, eu converso com a minha mãe, tento resgatar as histórias, sabe? E tem uma questão importante, sabe, Monique, que esse meu pseudônimo, ele tem muito a ver com uma parte da família que foi esquecida do passado, sabe? Eu não assino Gama, mas Gama é o sobrenome da família da minha mãe. E a minha mãe, por conta, né, de questões de família, não colocou, ela não tem o Gama no nome dela e não colocou o nome nos filhos. Então eu falei, não, eu tenho que pôr esse Gama para falar. Então a Otacília tem o Gama para falar. E aí eu tenho uma bisavó, tem muitas coisas assim no passado que são pesadas, né? Na época que, sabe aquela doença que é a hanseníase hoje, mas chamava de fogo selvagem, perto de Belo Horizonte, até hoje ainda tem hospitais que as pessoas eram mandadas para lá porque o preconceito era enorme, né? Então eu tive uma bisavó que teve isso e ela foi levada para lá. Então, sabe, ela foi afastada da família e isso pesou tanto quando eu entrei em contato com essa história e ela era Gama. Então eu falei, eu preciso dar nome, né? Preciso pôr voz nos Não, Gama. e é bem citado que você falou aí, né, desse hospital da hanseníase. Sim. Tem um livro, inclusive, que fala sobre a hanseníase e lugares Mesmo? que recebiam pessoas com hanseníase e tinha um hospital. Eu não lembro agora qual é a Não. citação que o livro faz, mas assim como também tem aquele livro do Hospital de Barbacena, Sim. né, o Hospício de Barbacena, também tinha o da hanseníase. E parece que foi tudo na mesma época, 1920, 1930. Então, depois foi fechado, porque a hanseníase não tinha essa informação. As pessoas não tinham informação do que era. E Não. excluíam as pessoas com hanseníase. Totalmente. E colocavam justamente no hospital. Sim, sim. Essa história, para você ter uma ideia, minha mãe conta que a minha bisavó usava só manga comprida. E aí, assim, ela devia ter menos de 50 anos e ela foi levada para lá de uma, assim, para ficar isolada e tudo. E quando a gente, quando a gente não, quando o meu avô, na verdade, entrou em contato, porque antes era tudo mais difícil a comunicação, né? Ela já tinha até falecido, então, assim, imagina. A gente eles não tiveram esse contato final e tudo. Então, essa história pesou tanto para mim, Monique. Falei, poxa, eu tenho que contar essas histórias, sabe? De alguma forma. Então, E o nome dela era Otacília? Ou não, não? o- Não? não, era Ricardo. A Otacília, ela vem, sabe de onde? Do Grande Sertão Veredas. Do Grande Sertão Veredas. Uma das mulheres. Ah, legal, gostei. É a figura firme, né? A figura determinada, né? Da Otacília que acolhe, vamos dizer assim, a fase final da jornada, né? Do Riobaldo. Eu acho tão bonito isso. E aí eu me identifiquei com as características dela, assim, dessa firmeza, dessa doçura e firmeza ao mesmo tempo. Vai ser Otacília. E é um nome que, assim, diferente, né? Porque quem chama Otacília hoje é um nome de época, né? Eu Sim. tento, assim, Monique, resgatar no meu cotidiano as coisas artesanais, sabe? As coisas assim. Eu sou muito memorialista em algumas coisas, sabe? Então, eu falei, tem tudo a ver de usar o Tacília, né? Eu acho justíssimo. Agora, o livro Micros Uai, ele tem quantas páginas? Ah, são muitas. Tem, você quer ver? 345. 345. 345 páginas, ou seja,
é um livro que a gente não lê numa sentada, a gente precisa de tempo para ler, são muitos autores, olha lá que graça, É, tem a biografia de todos eles, a colaboração. Aqui você me disse que são autores, inclusive, que são renomados aí, reconhecidos, não só pela crítica, mas também pelo público. Quais os autores que têm participação nesse livro? Não precisa citar todos, mas cita um ou outro que a gente, na hora de pegar, não vai passar despercebido. sim, a Alciene, por exemplo, a Alciene Ribeiro Leite, ela, ela é de Belo Horizonte, ela é jornalista, ela faz parte, ela escreve para o suplemento literário do jornal Estado de Minas, né? Já tá na estrada há muito tempo, né? E outra coisa que eu queria comentar com você, que assim, ao participar da seleção, eu nem tinha muito ideia, mas a editora Pangeia tem um catálogo muito variado e muito interessante, com publicações acadêmicas, e o conselho editorial da editora Pangeia assim, são a maioria professores assim da área de literatura, sabe? Então eu acho que assim é um trabalho muito sério, né? E o professor Rafa Sim. acho muito interessante porque ele fomenta essa questão, né, da escrita. Antes desse livro teve um outro que chama Micros BH. Eu não conhecia eles ainda, mas é uma outra versão, né? Uma outra. Acho que tem 2 anos o outro, se não me engano. Mas ele sempre faz essa ligação da escrita com a academia, sabe? Então essas publicações vão para a sala de aula para ser debatidas e discutidas, sabe? Para servir de matéria-prima para análise. Então é um trabalho muito, muito bacana. E aí ele foi, Esse livro, a Tarsília, foi publicado o quê? Agora, 2023? foi publicado em maio. Maio a gente está em outubro já, né? Mas em maio teve um lançamento oficial, presencial, lá em Belo Você Horizonte. chegou a participar do lançamento presencial? E Chegou a conhecer todos os autores que participaram ou não? não porque ia ficar logisticamente complicado. O que eles fizeram? Eles colocaram um período assim das 15 horas até as 20. Então ia fazendo, sabe, um rodízio. Rodízio até por conta do espaço físico, porque é muita gente, né? Então eu cruzei com alguns, né? Foi muito legal. E a sensação assim de alguém te pedir um autógrafo, é Que delícia! autógrafo. Tá rolando aí em Minas, em Tiradentes, uma feira literária com um público muito grande também e que tem essa intenção de promover mais autores e fazer com que autores tenham esse contato com os leitores, do autógrafo, da foto, de receber o livro, de às vezes ganhar o brinde ali, porque a gente gosta disso, né? Do contato com os leitores. E aqui no Rio vai ter em Paraty, mês que vem. Você já está aí inserida nessas feiras, promovendo livro, entrando em contato, ou ainda você está caminhando vagarosamente? Olha, depois desse lançamento, eu participei de algumas empreitadas de eventos de autores independentes. Sabe aquele, ai gente, como é que chama? Mulheres que escrevem, garotas. O evento agora foi na Bahia e foi aqui em Campinas. Então eu tive esse contato, mas não divulgando o livro, mas assim, entendendo, sabe, a dinâmica do negócio. Foi um evento muito legal, Monique. Tinha gente da Amazon lá ensinando lá do KDP como que faz e tal. Então, eles desenharam toda a cadeia de produção de um livro via
produção independente nesse evento. Então, eu ainda estou tateando, né, e aprendendo ali como que funcionam as coisas. Nesse meio tempo, acabei desenvolvendo algumas frentes de trabalho, de leitura crítica, de revisão. Eu tenho uma irmã também que escreve, então tem um livro saindo aí daqui a pouco, que eu que revisei. E Que delícia! Qual o nome dela? Carolina Cordeiro. Carolina Cordeiro. Ela escreve livro para criança. E o projeto de vida dela é a questão da inclusão, sabe? Eu tenho um sobrinho que é especial e aí o projeto dela chama Projeto Angel Hair. E aí ela também escreve. Então, assim, esse meio eu retomei ele com muita gana de me envolver, assim, tanto na parte da produção quanto na questão de estar escrevendo também. Mas, Paraty, eu quero ver se eu consigo ir, porque a gente precisa... Eu sempre tenho em mente, Monique, que aquilo que a gente gosta, você tem que mexer com aquilo todo dia. E se Sim. envolver, né? E se envolver com quem é da área, se envolver com a questão do que está acontecendo, né? Porque é tão rico isso, e conhecer pessoas, histórias. Opa, filha, esse ano a gente teve Bienal aqui no Rio de Janeiro. Aí eu fiquei vendo de longe. Ai, foi sensacional. Primeiro porque eu fui com o nome do podcast, né? Eu não fui como escritora, eu fui para receber um prêmio em nome do podcast. E quando eu cheguei lá, na parte dos autores independentes, eu vi tanta gente que passou pelo meu projeto, que uma energia tão diferenciada, que elas chamavam, porque eu estava com a plaquinha, Monique, você quer Monique? Pessoas com quem eu conversei, como eu estou conversando com você agora, que parece que a gente se conhecia há centenas de anos, e abraçar cada autora, cada autor, sabe? Ver de perto as meninas independentes promovendo os livros, em fila de leitores para as meninas independentes. Então, assim, foi uma loucura. Eu acho que foram 600 mil leitores em 5 dias. Um fenômeno. Ano que vem vai ser em São Paulo. Pretendo ir de novo e aconselho, vá para as feiras, faça esse contato. Agora vai ter Paraty, tá rolando Tiradentes. Então, assim, vá, porque é um vínculo que você vai levar pro resto da vida. E o seu trabalho é de pegar na mão, né? Assim, eu entendo que o seu trabalho é de pegar na mão ali de quem está começando a... Sabe assim, bebê quando tá ali segurando a beiradinha ali da estante. É meio que isso. E é tão legal, porque você abrir seu espaço aqui. E o nome do seu podcast me chamou muita atenção, né? Do livro Não Me Livro. Falei, meu Deus, é isso. Das feiras só mostra assim, o quão forte ainda é o livro físico. Fala que brasileiro não lê, balela, tá todo mundo lendo, todo mundo lê, todo mundo gosta de coisa boa, né? Então eu estou no lugar certo, assim. É isso que eu quero ter mesmo. Exatamente. O país tá quente nesse negócio do e-book, do livro físico. A prova disso são as gráficas trabalhando, são as editoras promovendo antologias, como esse livro, né, Micros UAI, que reúne diversos autores. Olha quantos autores nós temos em um único livro. 86 autores. Muita gente, né? Muita gente. E foi um processo, assim, longo, viu, Monique? O livro saiu em maio, mas a seleção, eu acho que foi feita final de novembro, dezembro, alguma coisa assim. Até para, imagina, né, para selecionar quanto material, né, eles tiveram que manusear e ler para poder... Então, mas assim... muita gente envolvida. E muitos empregos gerados.
A Sim. gente acha que não, mas ó, diagramador, capista, revisor, leitor crítico. Aí pega a editora gráfica. Sim. Olha quanto trabalho envolve um livro aonde reúne 86 autores. É muito. Olha que ideia fantástica. Tem uma editora chamada Editora Carnage, que Como? promove somente antologia. Carne. Somente. Carnage, eu acho que é o nome. Olha Eles só. estão fazendo agora Dia das Bruxas, já emendando para o Natal, fazendo antologias. E assim, cada antologia sensacional. Quando vê, eles já publicaram uma antologia com 50 autores. No outro mês tem outra antologia com mais 60 autores. Os caras não param. Não, essa. Desculpa, Cecília, pode falar. Não, essa oportunidade da antologia, né, abre muito espaço para, às vezes a pessoa está ali engatinhando e participa vou te confessar que a seleção dos meus aqui para o microusuário me deu um arranque grande. Falei, gente, o negócio tem algum valor que eu escrevo. Isso é tão importante, as antologias, né? Porque aí é igual tirar um foguete do chão. É o seu primeiro arranque participar de uma antologia, pelo menos o meu processo aqui, né? Então, eu dou muito valor a essas pessoas que trabalham com essa questão de fazer as publicações de coletâneas, sabe? Muito bem. Agora, Tacília, me fala uma coisa. Microusuário, aonde a gente consegue adquirir? Se a gente quiser. Tem e-book, tem livro físico, como é que tá isso? Livro físico. Até no meu Instagram, lá na bio, tem um link da editora Pangeia. Eles entregam em todo o país, né? Tem a versão, eu tenho na dúvida se tem a versão online, viu, Monique? Mas a física é certeza, tá lá disponível para entregar em qualquer lugar do Brasil. Qual é o teu Instagram? Otacília Gama, escritora. Gente, já corre lá e segue a autora, @Otacília Gama, _ autora. Eu vou marcar ela aqui Otacília Gama, escritora, tudo junto. A Otacília Gama, escritora. Isso. Sem o underline, tá? Eu vou marcar ela aqui na entrevista. Vocês vão poder assistir no Instagram dela, no meu, em todas as plataformas do podcast, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. E aí lá já tem o link para quem quiser adquirir. Mostra pra gente a capa novamente, Otacília, por favor. Ó, Microusuário, uma obra composta por 86 autores mineiros, tá? Somente mineiros. Ah, que delícia, gente! É o quê? Só faltou o pão de queijo aqui e o cafezinho. É verdade. Só faltou o pão de queijo. Querida. Se convidada, quando você passar aqui por Campinas, por favor, também faça contato, porque eu estou em São Paulo. Com certeza. Eu não hesitarei em nenhum momento, porque tomar café e comer pão de queijo com a verdadeira mineira, gente, não tem preço, tá? Só isso que eu falo para vocês. Querida, estou muito feliz de ter você no meu projeto nesse mês de outubro. Foi uma delícia conhecer você, conhecer o seu trabalho, saber que tem projetos por aí chegando em 2024. Eu só desejo sucesso. Volte sempre que você quiser. E obrigada. Tá? Eu que agradeço a oportunidade, a abertura, né, da casa, dos livros Não Me Livro. E assim que eu tiver e o outro saindo do forno, com certeza. Aí sim eu entro em contato com você. Vamos de novo. Se Deus quiser. Maravilha, se é que eu gosto. Eu quero muito agradecer quem entrou, quem saiu, quem for com a gente, quem vai assistir depois.
dizer que hoje tem bate-papo até umas 10 horas. Então, já já eu volto com mais autores nacionais. Ô, Tacília, Prazer. um beijo, amor, obrigada. Tudo de bom. Tchau, tchau.